Bom, e esse assunto está dando o que falar em Brasília, tá? E é para lá que nós vamos agora. A gente vai conversar com Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, falar exatamente sobre esse tema, né? Sobre esse assunto, onde Bolsonaro poderá ser preso, mesmo se condenado a penas mínimas pelo STF. Bruno, boa tarde. Sexta-feira chegou, né? Estamos já no final de semana. Queremos te agradecer pela sua participação durante toda essa semana aqui no Jornal Costa do Dendê. Bruno, qual a expectativa em Brasília sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF? O clima político já está sendo afetado por essa possibilidade? Boa tarde. Boa tarde, Itamar. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Costa do Dendê, espalhados por Valença, Taperoá, Nilo Peçanha, Igrapiúna, Camamu, Maraú, Itacaré, Cairu e toda a região do litoral sul da Bahia. Aqui em Brasília, a expectativa para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF é enorme e já está mexendo bastante com o clima político. O assunto domina os bastidores do Congresso Nacional e do governo, gerando tensão entre aliados e opositores do ex-presidente. De um lado, governistas e setores do judiciário defendem que o julgamento aconteça o mais rápido possível, para garantir e evitar qualquer impacto nas eleições de 2026. O próprio STF já sinalizou que pretende agilizar a análise da denúncia, o que pode levar a uma condenação ainda neste ano. Por outro lado, aliados de Bolsonaro e parte da oposição veem esse julgamento como uma perseguição política e tentam desacreditar o processo. Muitos apostam que a defesa do ex-presidente usará todas as ferramentas jurídicas possíveis para atrasar a decisão e, quem sabe, empurrá-la para depois das eleições presidenciais. O fato é que essa possibilidade de condenação de Bolsonaro já está influenciando o cenário político. Parlamentares de sua base de apoio estão preocupados com o futuro do bolsonarismo sem ele na disputa de 2026. Enquanto isso, partidos do centro e da esquerda observam com atenção, de olho no impacto que isso pode ter na sucessão presidencial. Então, Itamar, o que se percebe aqui em Brasília é que, independentemente do desfecho, esse julgamento tem tudo para ser um dos momentos mais decisivos da política brasileira nos próximos meses. Ok. Bruno, sabemos que a PGR denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas pela suposta tentativa de golpe de Estado. Há movimentações no Congresso ou no governo em reação a essa denúncia? Pois é, Itamar, essa denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 33 pessoas caiu como uma bomba aqui em Brasília e gerou reações tanto no Congresso quanto no governo. O Palácio do Planalto tem adotado uma postura mais discreta, evitando declarações que possam inflamar ainda mais os ânimos. No entanto, aliados do presidente Lula veem essa denúncia como um avanço importante para responsabilizar aqueles que, segundo a PGR, articularam uma tentativa de golpe de Estado. No Congresso Nacional, a reação está bem dividida. Parlamentares da base governista defendem que o STF acelere o julgamento, argumentando que o Brasil precisa dar uma resposta firme contra qualquer ameaça à democracia. Já entre os bolsonaristas e a ala mais conservadora do Congresso, o discurso é de perseguição política. Deputados e senadores aliados a Bolsonaro falam em caça às bruxas e alegam que o ex-presidente está sendo julgado por motivação ideológica. Nos bastidores, há também uma movimentação intensa para medir os impactos dessa denúncia nas eleições municipais deste ano e, claro, na sucessão presidencial de 2026. Alguns analistas políticos apontam que uma eventual condenação pode fortalecer a direita, criando um novo cenário de polarização e até abrindo espaço para uma liderança alternativa dentro do bolsonarismo. Mas, por outro lado, se a justiça avançar e Bolsonaro for impedido de concorrer novamente, pode ser um duro golpe para sua base de apoio. Agora, sobre as chances reais de Bolsonaro ser condenado ainda este ano, há muita especulação. O STF tem dado sinais de que quer acelerar esse julgamento, especialmente para evitar que o caso contamine a disputa eleitoral de 2026. No entanto, a defesa do ex-presidente tem um arsenal jurídico forte e deve apostar em estratégias para postergar o julgamento o máximo possível. A gente sabe que esse tipo de processo pode ser demorado, principalmente porque há espaço para muitos recursos, audiências, oitivas de testemunhas e outras etapas legais que podem ser usadas para ganhar tempo.
Mas um fator que pesa contra Bolsonaro é que todo o processo está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que tem adotado uma postura firme nesses casos. Se o STF conseguir manter o ritmo acelerado, a condenação pode sim ocorrer ainda em 2025. Mas Itamar, uma coisa é certa: esse caso vai dominar o cenário político nos próximos meses e promete ser um dos temas mais quentes do ano aqui em Brasília. Ok, Bruno, agora com base nas informações que você colheu aí em Brasília, há chances reais de Bolsonaro ser condenado ainda esse ano ou a defesa dele pode arrastar o processo por mais tempo? Olha, Itamar, pelo que apurei aqui em Brasília, há sim uma possibilidade real de Bolsonaro ser condenado ainda este ano. Mas tudo depende do andamento do processo no STF. O tribunal tem sinalizado que pretende dar celeridade a essa ação para evitar que o caso se estenda até 2026 e interfira no cenário eleitoral. A denúncia apresentada pela PGR é robusta, baseada em investigações da Polícia Federal e na delação de Mauro Cid, que era homem de confiança do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o caso, tem mantido uma postura firme e já indicou que não pretende permitir manobras para atrasar o julgamento. Além disso, o STF pode reorganizar sua agenda para acelerar a análise das denúncias, o que aumentaria as chances de uma decisão ainda este ano. Porém, Itamar, a defesa de Bolsonaro está se preparando para um embate jurídico pesado. Os advogados do ex-presidente devem usar todos os recursos possíveis para arrastar o processo, solicitando novas testemunhas, questionando provas e tentando levar o caso para outras instâncias. Essa estratégia pode, sim, empurrar o julgamento para 2025 ou até mais adiante, dependendo da capacidade de postergar as fases do processo. Agora, caso Bolsonaro seja condenado, o impacto político será enorme. Nos bastidores aqui em Brasília já se discute como essa possível condenação pode reorganizar as forças políticas no país. Se ele receber uma pena que o impeça de disputar eleições novamente, o bolsonarismo precisará encontrar um novo nome para liderar a direita no Brasil. Isso pode abrir espaço para outras figuras, como governadores alinhados a Bolsonaro, ou até mesmo para militares que ainda tenham influência política. Por outro lado, uma condenação pode também fortalecer sua base de apoiadores. Muitos aliados acreditam que, se Bolsonaro for preso, ele se tornará um símbolo de resistência para a direita, e pode até impulsionar manifestações e um novo movimento político conservador no Brasil. Há quem compare esse possível cenário ao que ocorreu com Lula em 2018, quando a prisão do petista acabou gerando comoção e favorecendo seu grupo político. Então, Itamar, o que temos é um cenário de incertezas. Mas uma coisa é certa: qualquer desdobramento desse caso terá impacto direto no futuro político do Brasil e no equilíbrio de forças entre governo e oposição. Seguimos acompanhando daqui de Brasília. Certo. Caso Bolsonaro seja condenado, o que se comenta nos bastidores sobre o impacto disso para as eleições de 2026? Ele poderia ser impedido de disputar cargos políticos novamente, Bruno? Pois é, Itamar. Essa é uma das maiores preocupações aqui em Brasília, tanto para os aliados quanto para os opositores do ex-presidente. Caso Bolsonaro seja condenado, o impacto nas eleições de 2026 pode ser gigantesco. Se ele receber uma pena que o torne inelegível, o bolsonarismo vai precisar de um novo nome para disputar a presidência, o que pode enfraquecer a direita ou, pelo contrário, consolidar ainda mais o movimento em torno de um sucessor. A legislação brasileira prevê que condenados criminalmente em segunda instância ou por órgão colegiado, como o STF, podem ser barrados pela lei da ficha limpa. Ou seja, se o Supremo condenar Bolsonaro, ele poderá sim ficar impedido de concorrer a qualquer cargo público, incluindo a presidência da República. Nos bastidores, Itamar, há especulações sobre possíveis herdeiros políticos do bolsonarismo. Alguns nomes que surgem são o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Tarcísio tem se posicionado de forma mais moderada, tentando se descolar de polêmicas, enquanto Michele tem forte apelo entre os eleitores evangélicos, mas ainda não testou sua força em uma candidatura nacional. Por outro lado, se Bolsonaro conseguir postergar o julgamento e evitar uma condenação definitiva antes das eleições, ele pode continuar articulando sua candidatura e polarizando o cenário político com Lula ou qualquer outro nome que o PT lançar.
Esse fator torna o calendário do STF um elemento crucial na disputa de 2026. Além disso, há uma preocupação grande sobre como sua base reagiria a uma possível condenação. O bolsonarismo tem um eleitorado fiel, e se Bolsonaro for impedido de concorrer, isso pode gerar mobilizações, protestos e um novo discurso de perseguição política, que seus aliados certamente vão explorar para manter a força do movimento. Então, Itamar, a verdade é que tudo vai depender da velocidade com que o STF conduzirá esse processo e de como o bolsonarismo irá se reorganizar diante desse cenário. O certo é que essa possível condenação pode mudar completamente o tabuleiro político para as próximas eleições. Tá aí, portanto, nós estamos entrevistando Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, trazendo informações importantes do cenário político a nível nacional. Bruno, o STF pode acelerar o julgamento da suposta trama golpista, mas há quem aposte em manobras jurídicas para postergar aí a decisão. Quais são as principais estratégias da defesa de Bolsonaro nesse caso? Boa pergunta, Itamar. O STF tem mostrado sinais de que quer acelerar o julgamento da trama golpista. Mas a defesa de Bolsonaro tem diversas estratégias para tentar postergar a decisão o máximo possível. Aqui nos bastidores de Brasília, juristas e aliados do ex-presidente já falam sobre algumas das principais táticas que podem ser usadas nesse processo. A primeira estratégia é o pedido de mais prazo para análise das provas. Os advogados de Bolsonaro devem argumentar que o caso é complexo e que precisam de mais tempo para examinar os documentos e elementos apresentados pela PGR. Esse tipo de solicitação, dependendo da justificativa, pode ser acatado pelo STF e já serviria para ganhar alguns meses no processo. Outra manobra bastante utilizada é a inclusão de um grande número de testemunhas na fase de instrução. A defesa pode apresentar uma lista extensa de depoentes, o que naturalmente alonga o tempo do julgamento, já que o tribunal precisaria ouvir cada um antes de avançar para a sentença. Esse recurso é visto como um dos mais eficazes para atrasar o caso. Além disso, há a possibilidade de recursos contra o próprio andamento do processo. Os advogados podem contestar a competência do STF para julgar Bolsonaro, alegando, por exemplo, que ele não ocupa mais cargo público e que a ação deveria ser remetida à primeira instância. Embora essa tese tenha poucas chances de prosperar, só o fato de entrar com esse tipo de pedido já pode atrasar a tramitação. Outra carta na manga da defesa é questionar a validade das provas, especialmente as que vieram da delação de Mauro Cid. Bolsonaro e seus aliados alegam que as falas do ex-ajudante de ordens foram feitas sob pressão e que não há evidências concretas que liguem diretamente o ex-presidente a uma tentativa de golpe de Estado. Se a defesa insistir nesse ponto, o STF pode ter que reavaliar algumas provas, o que também pode atrasar o julgamento. Por fim, há a aposta na mudança da composição do STF. Bolsonaro e seus aliados sabem que 2 novos ministros serão indicados ao Supremo até o final do governo Lula. Dependendo do perfil desses indicados, a defesa pode tentar prolongar o caso até que o tribunal tenha uma nova formação, na esperança de obter uma decisão mais favorável. Então, Itamar, o que se vê aqui em Brasília é um jogo de xadrez jurídico e político. O STF quer rapidez, mas a defesa de Bolsonaro tem muitas cartas para jogar. Agora, resta saber quem conseguirá impor seu ritmo no desenrolar desse processo. Seguimos acompanhando. Está aí, portanto, a participação de Bruno Cardoso, diretamente de Brasília. Bruno, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de finalizar a sua participação aqui no Jornal Costa do Dendê, fazendo uma última pergunta, né? E já agradecendo pela sua participação aqui durante toda essa semana na nossa programação, já que hoje é sexta-feira. Bruno, a denúncia tem como base o relatório da Polícia Federal e a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Há novas evidências surgindo que possam fortalecer aí a acusação contra Bolsonaro e seus aliados? Boa tarde e um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, Itamar. Foi um prazer participar da programação do Jornal Costa do Dendê durante toda essa semana, trazendo as informações direto de Brasília para os ouvintes da nossa querida Costa do Dendê. Sobre a sua última pergunta, sim, novas evidências continuam surgindo e podem fortalecer ainda mais a acusação contra Bolsonaro e seus aliados. A Polícia Federal segue avançando nas investigações,
E há a expectativa de que novas delações premiadas possam trazer detalhes inéditos sobre o suposto plano golpista. Além disso, documentos apreendidos em buscas recentes reforçam a tese da PGR de que houve uma articulação organizada para tentar impedir a posse de Lula. A Procuradoria-Geral da República ainda pretende apresentar novas denúncias contra outros envolvidos, o que pode ampliar o escopo da investigação e trazer novos elementos para o caso. Outro ponto importante, Itamar, é que a PF está analisando o fluxo de mensagens e reuniões de Bolsonaro com militares e assessores próximos nos dias que antecederam o 8 de janeiro. Se forem encontradas provas de que ele teve conhecimento ou incentivou os atos golpistas, isso pode complicar ainda mais sua situação jurídica. Portanto, o cenário aqui em Brasília é de que a investigação ainda não chegou ao fim. A cada semana, novas peças vão se encaixando nesse quebra-cabeça, tornando o desfecho do caso cada vez mais imprevisível. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar do Jornal Costa do Dendê. Um grande abraço para você, Itamar, e para todos os ouvintes aí no litoral sul da Bahia. Um ótimo final de semana e até a próxima. Daí, portanto, a participação de Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, trazendo todas as informações, trazendo detalhes, sobre a possível prisão de Bolsonaro, Segundo especialistas, Bolsonaro poderá ser preso mesmo se condenado a penas mínimas pelo STF. Daí, portanto, a participação de Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, trazendo todas as informações, trazendo detalhes, sobre a possível prisão de Bolsonaro, Segundo especialistas, Bolsonaro poderá ser preso mesmo se condenado a penas mínimas pelo STF.